aqui para louvar, vim aqui para adorar ao Senhor. Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Jesus, Jesus. Boa noite, amigos. O meu nome é Mário Henrique e hoje a Rê também não está, por conta de algumas situaçõezinhas assim de saúde, mas tranquilo, tá tudo bem, só ela precisa ficar deitada, né, mas tá tudo certo, tá tudo bem, graças a Deus, como a gente vem dizendo, como eu digo sempre, né, o amigão lá em cima, ele sabe como faz, quando faz, por que faz e o momento certo das coisas acontecerem, né, a mesma hora dele não é a nossa. Mas eu gostaria, assim, de primeiro começar com uma oração para todos aqueles que precisam de conforto espiritual, para aqueles que precisam de uma direção, que o amor de Cristo está aí, Ele existe, Ele vive, Ele te traz paz, tranquilidade, se você buscá-lo da maneira correta, sabe? Eu digo assim, Senhor Deus, Pai poderoso, abençoe a todos aqueles que estiverem assistindo a live e que entrarem para assistir. E que o Senhor dê realmente sabedoria, discernimento, responsabilidade em tudo aquilo que faça, que fale, Senhor. Para que as pessoas entendam a sua força, a mansidão no seu coração. O Senhor pode tudo. O Senhor é Deus. O Espírito Santo, Ele derrama as bênçãos para aqueles que o buscam. E mesmo você estando distante, Ele vai te encontrar. Ele sabe das suas necessidades. Ore. Toda a força da oração. Hoje nós vamos falar sobre a força da oração. Amém? Então tá. Pois é, pessoal, assim, eu hoje estive vendo, passando pela internet, como todo dia faço, né? E vi uma coisa assim, muito legal, que depois eu vou postar, inclusive, se vocês entrarem no Instagram, tanto meu como da Rê, a respeito da força da oração. E veja bem, não é religião, eu estou falando agora de pesquisa científica, tá? Pesquisa científica, que foi feita uma pesquisa a respeito da força, do poder da oração, né? E eu vou deixar até para vocês assistirem o vídeo, estou dando a dica e estou dizendo a respeito, que é uma coisa assim muito legal, mas muito, é só vocês entrarem no Instagram, depois, tanto no meu como da Rê, e vocês vão achar no Twitter também e no Facebook, que eu vou colocar. É assim, uma pesquisa maravilhosa da força da oração. Olha só, que ela tem tanto poder que ela chega a ser assim, a força da oração, ela tem o poder de transformar situações adversas, justamente pela força que ela tem no glóbulo frontal, que foi estudado, que, de repente, para vocês terem uma ideia, o exercício físico faz de 5% a 6%, uma ajuda social de 10% a 15%, a empatia de 20% a 30%, e a oração 62%. Ela enche o lóbulo frontal, só para vocês terem uma ideia da força dela. Então é uma coisa assim muito interessante. Assistam esses vídeos que nós vamos colocar, assistam esse vídeo.
vocês vão ficar abismados, porque é uma curiosidade, assim, uma coisa muito legal, independente de religião, pode ser católica, espírita, o poder da oração, sabe? E é, assim, muito, muito legal. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de contar, assim, algo que hoje eu fiquei, também descobri, que é assim, o Renato Gaúcho, jogador, foi jogador, agora é técnico, foi técnico parece que está no Fluminense agora, não sei. Assim, uma história dele assim, sobre empatia, sobre situações, né, colocadas, né, pelo amigão, pela situação. Ele passando na rua e viu uma pessoa vendendo bala no farol e oferecendo bala. E aquilo marcou, ele falou, mas acho que eu conheço. E ficou buscando na mente. E aí ele lembrou. Era um amigo de infância que dividia lanche com ele na beira do campo. E com sonhos de um dia serem atletas e serem, né, jogadores de futebol e tal. E ele lembrou dele. Aí ele pegou e foi, encostou o carro, ficou assim, pasmo, né? Encostou o carro na calçada e foi lá e bateu nas costas dele e disse, olha, é você, fulano e tal. E ele ficou assustado, o outro ficou assustado. Ele colocou ele no carro, levou ele para uma padaria. Foram lá, conversaram e tomando um cafezinho como eles faziam. Aí ele disse, não, você não vai viver mais assim. Você não vai ser mais essa pessoa. E ele com uma filhinha pequena. Aí ele levou ele na comunidade onde ele morava, e a filhinha dele doente, pequena. Provavelmente a mãe deve ter abandonado. E ele falou, não, vocês não vão viver mais aqui. Alugou colocou ele num apartamento, não sei se alugou, colocou ele num apartamento bom, e falou, daqui para frente você vai trabalhar comigo. Sabe? A filhinha dele, e naquele dia ele tinha um programa à noite para fazer, numa televisão, num programa de televisão, muito conhecido. E quando ele começaram a perguntar para ele, ele não respondeu nada, ele contou a história. E abriu uma ajuda, como é que se diz? Uma vaquinha, também para ajudarem a fazer a operação, o tratamento da menina. Aí apareceram vários hospitais, várias situações e tal. Resumindo, ele ficou empregado, a menina foi curada, foi tratada e curada, e hoje estão ali. E ele só precisava de uma oportunidade. E Deus colocou a mão. É o poder, a força de Deus, a força. Sabe? E quando, às vezes, a gente pensa nas pessoas, fala, o Renato Gaúcho é um tremendo de um maluco. De repente, os malucos que fazem as coisas acontecerem. Né? Esse é o contrapeso da vida, né? Entendeu? Quer dizer, existem situações assim que são inexplicáveis. Mas como ele, eu digo para vocês, tem muita gente que faz isso. E não se fala a respeito. E ela, ao contrário, eu digo que são os adoradores sem face. Esses são os cristãos. Os adoradores sem face. Esses são os cristãos. Aqueles que vão em busca de ajudar, sabe, de trazer felicidade, trazer amor ao próximo, ao irmão, aquele que está necessitando realmente, aquele que de repente tem tudo a ver, sabe, porque como ontem eu disse na live, você ir para a igreja, para o culto, você conviver com os seus o que tem a ver? Agora, você buscar fora aqueles que não têm, porque na igreja o pastor cuida, a pastora cuida, não é? Tem que buscar fora aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que estão buscando a palavra, sabe que, porque, olha, eu digo uma coisa para vocês, por incrível que pareça, tem muita gente com sede,
Sede de amor, sede de querer conhecer, sede de querer saber a respeito, sede de viver o amor de Cristo, o Espírito Santo, sabe? E de repente tem vergonha. Tem vergonha. Se você chamar de lado para conversar, conversa com você, a pessoa conversa, te ouve, mas se for numa rodinha com outras pessoas, ela não dá atenção, porque ela não se permite, dizer que é cristão, que acredita em Cristo, que acredita em Deus, que gosta do Evangelho, que quer saber do Evangelho. Ela não se permite, porque o métier dela, o meio que ela convive, o segmento que ela vive, não permite. Ah, você é cafona, você é não sei o quê, você é beata, você é isso, você é beato, você é maluco, você é não sei o quê. Arruma 200 mil adjetivos. E no final, sabe o que acontece? Não. São os primeiros a buscar. Esses mesmos que condenam são os primeiros a buscar na necessidade. Só na necessidade, aí ele vai entender o quanto ele realmente precisa de viver aquilo. O quanto ele precisa e o quanto ele vai conseguir mudar a vida, o propósito da vida dele. Foi o que aconteceu comigo e com outras pessoas, milhares de outras pessoas. Como eu digo, infelizmente eu encontrei o Cristo tarde entre aspas, porque nunca é tarde para você encontrá-lo, né? Mas poderia ter sido mais cedo. Sabe, tudo isso poderia ter acontecido antes, mas não tem problema, que Deus vai me dar condição, o Espírito Santo vai me dar condição para que eu leve a palavra a todos aqueles que quiserem ouvir, como eu digo na música, sabe? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É assim, sabe? E ele faz as coisas acontecerem. Ele mostra, e é engraçado, porque quanto mais próximo dele você está, quanto mais limpo de coração você estiver, as coisas acontecem assim sem você perceber. Sabe, para que você esteja ali, para que você vá de encontro às pessoas, de encontro, sabe, às necessidades de cada um. Sabe, não é por amor, não por outra coisa, por amor. Não estou buscando like, não estou buscando nada, como eu digo sempre. Nada disso. O que eu quero que chegue em uma pessoa, 2, 3 pessoas que entendam, sabe, o que eu estou tentando explicar a respeito do amor de Cristo, que me salvou e salvou milhares de outras pessoas de uma série de coisas. Então, eu acho que esse é o propósito para que a gente viva melhor. E se nós conseguimos chegar a algumas pessoas, ou de preferência muitas pessoas, é interessante, é muito legal. Eu falo assim, se você gostou, se você gosta das nossas lives, do que a gente faz, viralize ela, sabe, para que as pessoas, e vou mais longe ainda, faça a sua live de 15 minutinhos por dia, leve a palavra, sabe, tipo, deveria de ter assim milhares de lives, todo mundo fazendo isso, com o coração aberto, com o peito aberto, sabe, levando a palavra de Cristo. Façam, sabe, não se envergonhem, não tenham vergonha, ao contrário, sabe, se encham de amor, sabe, se enchem de amor de Cristo verdadeiro e façam uma live dizendo por que vocês têm amor, por que o amor de Cristo pegou vocês, entendeu? Eu acho que isso é o mais importante. Não importa a quantidade de pessoas que entrem, sabe, para assistir, se for uma, se for 2, se for 3, se for 10, não interessa, porque ela fica rodando e alguém sempre vai ter o interesse de assistir, de escutar a palavra, sabe? E a gente vai começar realmente a fazer agora, daqui a alguns dias, alguns trechinhos bíblicos também, postar alguns trechinhos bíblicos, todas as lives,
para que também seja interessante. Isso é muito importante, sabe? Porque, como eu digo, eu não sou pastor, não tenho conhecimento bíblico profundo, a minha esposa sim, a Regiane, né? Mas, assim, mas a gente traz normalmente pastores, né? Os pastores do IEQ, da Vila Salete, sempre vêm, sabe, para fazer essas lives. Então é interessante que vocês também, sabe, façam. Aqueles que estejam assistindo, não se intimidem, não se intimidem, sabe, porque cobrança sempre vai existir. Em qualquer setor, em qualquer segmento, em qualquer situação. Sempre vai ter aqueles que condenam, aqueles que aplaudem, aqueles que... Sempre. Isso é natural do ser humano, não tem, sabe? Isso é normal, isso é natural do ser humano. Pode ser para qualquer tipo de situação. Seja você artista, padre, profeta, pastor, sabe? Esquece. Todo mundo vai ter alguma coisa para falar de você. Ou alguma coisa para... Mas só tem uma diferença. Poucos vão estar com o coração limpo como você. E é aí que você tem que entrar. É aí que você tem que viver. Com o coração limpo, manso, independente de qualquer coisa. Eu acho que esse é o nosso maior chamado. Adorar a Deus sobre todas as coisas. Cristo morreu na cruz por nós. E deixou o Espírito Santo para trabalhar para nós. Então, se a gente tiver essa consciência e você vigiar os seus pensamentos, que é o mais importante, vigie os seus pensamentos, porque é dele que sai, porque a boca só transborda, as coisas só transbordam o que a gente tem dentro de nós, o que nós temos dentro de nós. Então você tem que transbordar o quê? Amor, mansidão, compreensão, sabedoria, pedir muita sabedoria a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, muita sabedoria, para que possamos viver bem, viver tranquilo. Não é? É assim, pessoal, hoje ficamos por aqui, mais uma vez, mas amanhã, certeza, a Rai vai estar conosco, com certeza. E assim, pessoal, eu vou postar o vídeo que eu disse a vocês no começo, né, da live, e também quero mandar um abraço para o pastor João, que hoje está no Centro de Recuperação, fazendo um trabalho lá maravilhoso, que ele faz há mais de 20 anos. Pastor João, um beijo no seu coração, um abraço muito violento, muito fraterno mesmo, porque esse trabalho é maravilhoso, porque o horário não coincide com a nossa live, nós temos que fazer uma live especial por conta do horário, porque lá ele normalmente o trabalho faz das 8 até as 9, 9 e pouco, mais ou menos 9 e meia. Então não coincide. Então por isso que a gente fez, há um tempo atrás, a gente fez uma live especial. E então, provavelmente a semana que vem a gente fará também. Tá? Então vou deixar meio que acertado, meio que ajustado. Quarta-feira próxima que vem, a nossa live começaria às 8h30, 8h30 e depois às 10 novamente. Seria um trecho, meia hora do Centro de Recuperação e depois a nossa livezinha comum de 15 minutos a partir das 22 horas. Tá certo, pessoal? Então eu gostaria de agradecer a todos, desejar uma noite abençoada, com muito amor, com muito carinho, e que vocês realmente pensem, sabe, naquilo que eu estou dizendo agora. Abram live, façam um trabalho, sabe, de divulgação do que é o amor de Cristo, do que pode transformar, o que pode transformar um ser humano, assim, de agora para daqui a pouco, sabe, numa condição tão maravilhosa, tão boa, sabe, a satisfação de você ver as pessoas bem, sabe, tranquilas, sabe, respirando sossegado, tranquilas, independente dos problemas que tenham. Eu acho que essa é a melhor condição que existe. Tá certo, pessoal? Então, para vocês que fiquem, uma noite abençoada, com muitas, muitas, muitas bênçãos e que o Espírito Santo realmente dê um repouso maravilhoso que vocês mereçam. Tá certo? E que amanhã, uma quinta-feira, abençoada, maravilhosa, cheia de realizações.
né? E muita saúde para todos. Um beijo. Fiquem na paz. Vim aqui para louvar, vim aqui para adorar ao Senhor. Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus. Um beijo.